Julgamento no Supremo Tribunal Federal vai decidir se entidades de classe podem impedir o exercício da profissão de quem deve anuidade. Engenheiros, economistas, advogados. Esses são exemplos de profissionais sujeitos às regras de entidades de classe. Elas fiscalizam e protegem o exercício de profissões. A estrutura é mantida pelo pagamento de uma taxa obrigatória. Ninguém gosta de pagar tributos, impostos, que isso é uma situação bastante complicada, mas no momento que você vê que o conselho é atuante, eu tenho uma maior segurança de participar e estou muito feliz com os procedimentos do conselho. Valdeci está em dia com a anuidade e sabe das consequências da inadimplência. Se o camarada não paga, ele tem a opção de parcelamentos. No terceiro ano, você não tome providências para parcelar essa guia, o conselho ele pode inscrever o seu nome no CADIM, que é o Cadastro de Inadimplência do Governo Federal. Apesar do risco, 10% dos contadores estão em dívida com o Conselho Paulista. Entre os advogados, a taxa de inadimplência passa dos 20% no estado. Um recurso que será julgado pelo Supremo Tribunal Federal deverá decidir se advogados que estão inadimplentes com a OAB podem ser impedidos de trabalhar. O ministro relator do recurso, Ricardo Lewandowski, já anunciou que a medida poderá ser ampliada a outras entidades de classe. Este professor de direito diz que a OAB poderia cobrar a dívida de outras formas legais previstas e não impedir o profissional de trabalhar. Essa forma de cobrar constrange as pessoas, porque se ela não pode trabalhar, ela não tem como pagar. É isso, né? É uma lógica, né? Como é que proibir a pessoa de trabalhar? Qual é a remuneração que ela vai pagar essa anuidade? Perfeito. Eu acho que o que está faltando aí, para buscar um equilíbrio, é quem não conseguiu trabalhar e, portanto, não tem rendimento nenhum, fazer uma prova disso perante a entidade dele e dizer, olha, este ano eu não posso pagar, porque olha o que eu ganhei. E prova isso. Claro, se houver fraude, é crime de falsidade, evidentemente. Mas aí seria um ponto de equilíbrio. De qualquer maneira, quem não trabalha e não ganha, como paga? Esses valores são iguais para todos, Lacerda? Não deveria ter um escalonamento aí? A pessoa tem 1 ano de profissão e até mesmo basear na remuneração. Não digo aumentar de acordo com a remuneração, mas para quem recebe pouco, paga pouco. Ou não dá para fazer isso? Dá, me parece uma boa ideia, né? De você até escalonar. Então, no início da profissão, talvez pagar menos, depois vai evoluindo. Agora, a impressão que eu tenho até a experiência de já ter presidido o Corecon e o Cofecon, que são os órgãos de regulação dos economistas. A impressão que eu tenho é que parte da inadimplência também é um protesto contra o poder de cartório, o poder cartorial que essas entidades exercem e muitas vezes sem oferecer uma contrapartida adequada para o seu inscrito, para o seu associado. Então, eu tenho a impressão que ao mesmo tempo que você tem que ter uma flexibilização, considerando os casos em que as pessoas não têm condições de trabalhar, por outro lado, essas entidades também têm que se modernizar em oferecer ao associado uma vantagem, né, em que ele se sinta não só o orgulho de pertencer àquela categoria profissional, mas ver um fim social nessa própria entidade, de forma que não seja só o exercício de um poder cartorial.